um vídeo de um pastor famoso num programa de televisão famoso lá em 2013. Essa entrevista foi recheada de polêmicas. O foco dela nas mídias foi outro. Eu quero mostrar para vocês alguma coisa que talvez você não tenha percebido, ou melhor, várias. Olá, mais amores! Tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui de novo depois de tanto tempo, né? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, apertarem o sininho de notificação, passarem para todos os amigos de vocês esse vídeo para a gente continuar fazendo um trabalho bonito, continuar trazendo conteúdo relevante para vocês e não se esqueça de dar um like nesse vídeo para o YouTube perceber, né, que vocês estão aqui e gostando e que o material é relevante. Hoje nós vamos falar sobre 3 motivos para estudar o livro de Levíticos. Esse, na verdade, hoje é o Levítico 0. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que nós no canal Mais Amor não fazemos ataques pessoais, não fazemos perseguições, seja de pessoas desconhecidas e relevantes, muito menos de pessoas famosas e conhecidas. Não é o objetivo do nosso canal. Aliás, o pastor em questão tem o meu respeito e minha admiração, intelectualmente falando, até teologicamente falando em alguns pontos. Eu discordo de muitas questões doutrinárias, muitas coisas que ele fala não estão escritas na Bíblia necessariamente, né? Hoje nós vamos falar de pontos técnicos desse vídeo, desse debate, dessa polêmica, porque... E para vocês não pensarem também que a gente está editando, cortando só coisa fora de contexto, como tem muita gente aí que faz, o vídeo está disponível na internet, na íntegra no YouTube, tanto no canal do debate, no programa, quanto no canal do próprio pastor, na íntegra. Então você pode ir lá e assistir o vídeo todo, até recomendo, é um vídeo interessante de assistir. Vamos lá. O antecessor do cristianismo, o judaísmo, foi fundamental para chegar até o cristianismo. Por isso que nós ainda temos o Antigo Testamento na Bíblia. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Eu gostaria de abordar, com muito cuidado, 3 pontos. O primeiro deles, essa frase de que o único motivo do Antigo Testamento ainda existir é por causa do judaísmo. Claro que ele não usou exatamente nessas palavras e você poderia achar até que eu estou te induzindo, mas a minha interpretação do que ele disse é exatamente isso. O único motivo de existir Antigo Testamento é porque existe o judaísmo que veio antes do cristianismo, senão não existiria Antigo Testamento na Bíblia. Olha, essa divisão de Antigo e Novo Testamento já é um problema por si só, né? Eu entendo que foi uma forma de separar o que vem antes e o que vem depois de Cristo. E assim como também foi com o calendário, né? O calendário na história, antes e depois de Cristo. O problema do calendário é que ele não é tão preciso assim. Existe aí um gap, né? Um erro num cálculo que pode variar aí entre 3 e 7 anos. Isso interfere no ano que Jesus nasceu, no ano que Jesus se batizou, no ano que Jesus morreu. E hoje, que a gente está gravando esse vídeo, 2022, poderia ser aí entre 2015 e 2019, se tivesse sido contado certinho. Esse não é um grande problema assim. Agora, essa divisão de Antigo e Novo Testamento é sim, causa muitos transtornos complicados. Esse erro é repetido por tantas pessoas super inteligentes, super estudiosas, até por grandes teólogos, propositalmente ou não. Uma dessas mentiras, dessas grandes mentiras que Satanás introduziu no mundo, é que o Antigo Testamento não tem mais importância. Outra mentira é que o Antigo Testamento serviu, mas só serviu até Jesus chegar. E depois que Jesus morreu na cruz, perdeu totalmente o significado. Outra é que ele foi criado somente para os judeus. Outra é que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Primeiro a gente fala de Deus Pai, e aí depois ele se encarna, Jesus no caso, Deus se encarna. Jesus é um Deus diferente do Deus Pai. Deus Pai é um Deus de castigo, um Deus rigoroso, um Deus mau, e Jesus é um Deus manso, de paz, amor, misericórdia. Não existe Deus diferente. Deus não muda. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ele diz, eu, Deus, não mudo. O Novo Testamento não teria sentido sem o Antigo Testamento. Jesus não teria sentido sem o Antigo Testamento. O cristianismo não tem fundamento sem o Antigo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento são uma coisa só. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Eu queria fazer 2 destaques.
Só Jesus, ele menciona o Antigo Testamento pelo menos 34 vezes. E eu vou ver se dá para colocar aí na tela para vocês esses versos, para vocês poderem analisar um por um dentro de casa. Então, só Jesus cita o Antigo Testamento 34 vezes. Paulo fala do Antigo Testamento diversas vezes, João menciona o Antigo Testamento, Pedro menciona o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na verdade, é a base, é o fundamento do cristianismo. Ele todo aponta para Cristo, aponta para o sacrifício dele, aponta para o plano de redenção e de salvação da humanidade. A Bíblia sem o Antigo Testamento não é Bíblia, ela simplesmente não existe. E o que me assusta é que hoje em dia tem muito cristão por aí dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela não for a palavra de Deus por completo, se tudo que está escrito ali não foi inspirado por Deus, e algumas partes até escritas pelo dedo dele, como a gente já falou aqui, perde totalmente a credibilidade. Ela não serve como um livro de cristianismo. Pode servir até como um livro de literatura, educação em alguns aspectos, mas não serviria como nada se ela não fosse a palavra de Deus por completo. E quem não acredita que a lei de Deus é válida para os dias de hoje ainda, o Antigo Testamento, tudo é lícito. E tem muita gente que acredita nisso. Hoje eu posso tudo, a graça me salvou, eu posso qualquer coisa. Só que o discurso ele muda em alguns aspectos específicos. Por exemplo, se você pergunta para um homem, e se sua esposa adulterar, te trair, você acha que ele vai responder, eu vou perdoar ela e vai ficar tudo bem? Não. E ele vai dizer o quê? É pecado. Mas por que pecado? Porque está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. Na Bíblia aonde? Lá no Antigo Testamento. Na lei de Deus. Na lei. E a lei não é válida para algumas coisas, mas para outras é. Por que ele está tão preocupado se a lei foi abolida lá na cruz e a esposa dele trair ele? Não faz sentido, né? Aliás, o livro de Levíticos é exatamente sobre isso, né? O significado. Levitas. E quem eram os levitas? Basicamente, sacerdotes, líderes espirituais para o povo, que tanto faziam a lei ser cumprida, quanto as pessoas chegarem mais próximas de Deus para o adorarem, né? Então eles eram responsáveis pela adoração de um modo geral. Enquanto Gênesis significa origem, criação. Mas criação de quê? Se o Antigo Testamento não vale, a criação do mundo está escrita ali, a genealogia está escrita ali, mas para alguns não tem importância. Êxodo significa saída. Saída lá do povo de Israel do Egito. Mas qual é a importância disso? Se a lei não vale mais nada, se o Antigo Testamento não vale mais nada. A gente vai agora para o segundo ponto. É o dízimo. Se esse pastor diz que o Antigo Testamento só existe por causa dos judeus, fora isso, ele não teria mais importância, logo, ele acredita que o dízimo que está escrito no Antigo Testamento é só para os judeus. E por que na igreja dele e em todas as outras igrejas que pregam que o Antigo Testamento não tem mais importância ou que a lei de Deus foi abolida, usam o dízimo? Por que essas igrejas validam o dízimo se aparece apenas uma vez lá no Novo Testamento, quando Jesus menciona os fariseus hipócritas que dão dízimo, mas não têm amor ao próximo? Nesse momento, esse verso serve como embasamento para o dízimo continuar válido. Só que o Novo Testamento, inclusive Jesus, validam todos os 10 mandamentos o tempo todo. Guardar o sábado? Não, que guardar o sábado? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos sob a graça de Cristo que morreu na cruz por nós. Antigo Testamento já era, só importa a partir de Jesus. E o dízimo? Não, o dízimo está escrito lá na Bíblia. Aonde, pastor? Jesus falou uma hora lá disso. Mas e o sábado, pastor? Que Jesus até falou dele também. Sábado não, sábado foi abolido na cruz. O sábado foi abolido na cruz, pastor? E o dízimo? Não, o dízimo não, isso é blasfêmia. Vocês entendem do que a gente está falando aqui? Se o Antigo Testamento é para os judeus, o dízimo também é para os judeus. Se o Antigo Testamento não tem importância, Moisés abriu o Mar Vermelho lá, não teve importância, o povo sair do Egito não teve importância, Abraão, seu pai da fé, não tem importância alguma e relevância alguma pra gente saber isso. Porque o Antigo Testamento era só para os judeus. Então pra que a gente precisa dele na Bíblia no dia de hoje? Só por causa dos judeus? O terceiro e último ponto que eu vou abordar desse vídeo é o que mais me assusta. Ele diz que o pastor tem que ganhar muito bem e que isso está escrito na Bíblia. Eu concordo que o pastor deva viver do ministério. Eu concordo que o ideal é que o pastor não tenha outras atividades e que se dedique exclusivamente pelas suas ovelhas e que tenha um salário justo, um salário digno, um salário decente para isso. Agora, você dizer que o pastor tem que ganhar muito bem, que a Bíblia está escrito isso, para mim é uma heresia. Tem ideias aí na Bíblia sobre o pastor receber, né? No caso o sacerdote. Em 1 Coríntios 9:14 a gente lê assim, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então,
Embasamento bíblico, ok. Novo Testamento, inclusive, né? Ali em Lucas 10:7 diz assim: comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. E ali em Lucas 8, de 1 a 3, revela um grupo de mulheres que serviam ao próprio Jesus com seus bens. Jesus e os apóstolos, eles sobreviviam de doação. Paulo, em alguns momentos, também sobreviveu por doações, em outros ele optou por não, em algumas cidades, como Tessalônica, por exemplo, porque ele achava que aquele povo era muito reclamão e que podia dar margem para dizer que ele estava usufruindo de coisas ali e que não estava trabalhando, só estava enrolando, estava pregando ali, mas só para ganhar o dinheiro do povo. Então ele deixa bem claro, depois você pode ver isso aí, nas cartas de Paulo no Novo Testamento, ele fazia tendas durante um período do dia para se sustentar e no outro período do dia ele pregava o evangelho. É bíblico sim que o pastor ele receba salário, é bíblico até que ele viva do ministério também. O que não é bíblico é dizer que o pastor tem que ganhar muito bem por isso, ou ser rico, ou ser milionário. Em 1 Coríntios 9, de 9 a 11, eles exatamente vão no Antigo Testamento para mencionar o que eles falam aqui. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Paulo fala, ele defende essa informação, né? Na outra lei que ele cita como base para isso, que é a lei de Moisés, que é a lei lá do Antigo Testamento. Ele está defendendo o dízimo com base no Antigo Testamento, que não serve mais, né? Paulo, quando ele fala disso, ele está citando especificamente Deuteronômio 25:4. Na época bíblica, o dízimo e a oferta eram dados principalmente dos frutos da terra, né? Em comida, e não necessariamente em dinheiro. Depois, lá no período romano, até teve aquela menção de Jesus, da mulher que deu as 2 moedinhas. Passaram a ter parábolas, né, falando de dracma e de outras coisas. Quando os levitas foram instituídos para serem ministros, eles não recebiam territórios. Tinham as 12 tribos de Israel e Levi era uma das 12 tribos de Israel. Lembra disso? Todas as outras 11 tribos receberam territórios especiais para plantar, para cultivar, para viver. E os levitas não. Eles receberam uma porçãozinha ali, mas não receberam territórios especiais para plantar. E de quem que eles recebiam o dízimo? Dos outros. Os outros plantavam e os outros davam 10% dos dízimos para sustentar os levitas. E também tinha a parte das ofertas, né, que eles comiam ali dos sacrifícios, né? A tribo de Levi ela era exclusiva para Deus. Os pagamentos deles eram vindos dos outros como uma instituição de Deus. O que a gente vê muito hoje em dia são muitos pastores que não estão cuidando das suas ovelhas, muito pelo contrário, estão levando as ovelhas à perdição, né? Com escândalos, com mansões de luxo, jatos e tudo mais, que não é bíblico, apesar de que o pastor deva cuidar das suas ovelhas e receber para isso. Não é o que acontece em muitos lugares, né? Tem um monte de ovelha passando fome, tem um monte de membro de igreja com fome, gente. Tem muitas pessoas que nem acreditam em Deus e são líderes religiosos. Eu vou te dar agora, como a gente prometeu desde o começo do vídeo, 3 motivos pelos quais a gente deve estudar Levíticos e por que você deve continuar seguindo nos nossos vídeos daqui pra frente. O primeiro motivo pra gente estudar Levítico é um dos livros menos apreciados pelas pessoas na Bíblia. Porque acham que é um livro de regras chatas, feita só para os judeus, feita só para os sacerdotes, para seguir um monte de lei. Às vezes as pessoas sequer sabem o que tem escrito no Levítico. Tem gente que só ouve o que os outros dizem e acaba acreditando em qualquer coisa. O segundo motivo é que o livro de Levíticos ele tem uma das chaves principais do Evangelho. Isso, do Evangelho de Jesus, lá do Novo Testamento. Que é basicamente uma das principais missões nossas aqui nesse mundo. O que nós viemos fazer, para que nós fomos criados, por que nós existimos, está determinado ali em Levíticos. No capítulo 20, verso 26 de Levíticos, diz o seguinte, olha isso, olha a chave para fazer essa nossa missão, para cumprir. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus ele nos separou nesse mundo para levar as boas novas. Ele nos separou para que as pessoas ao redor olhem e saibam de quem nós somos. Nós seríamos os remanescentes do povo de Deus, né? Existe muita arrogância, muita falta de amor pelo próximo hoje dentro do meio cristão, a ponto de as pessoas não conseguirem nem reconhecer Jesus em nós. É uma frase atribuída a Mahatma Gandhi: se não fosse pelos cristãos, eu seria um cristão. Essa imagem deturpada, distorcida que a gente está passando hoje é muito
muito perigosa. Não foi o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para amar o próximo. É amar com verdade, mas amar o próximo. É cuidar do próximo, né? Não é pra apontar o dedo na cara um do outro, falar que tá em pecado o tempo todo. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ser santo? Eu, por conta própria, posso? Claro que tem. Amar a Deus. A partir do momento que eu amo a Deus, eu sou capaz de obedecer. Jesus disse lá em João 14, de 15 a 27, eu não vou ler todo, mas vou fazer uma mençãozinha aqui, um pedaço. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, Paulo disse em Romanos 7,12 que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Além dos mandamentos eles nos protegerem, eles nos fazerem ser felizes, fazerem Deus feliz, né? Como está dizendo aqui. Ainda tem outra recompensa. Jesus se manifesta em nós. É essa a essência, é esse o motivo de nós estarmos aqui. E o terceiro e último ponto do porquê estudar Levíticos é que fica quase impossível entender todas as simbologias, tudo que aponta para Cristo. Paulo, ele examinou profundamente o livro de Levíticos e ele se baseou muito nele para escrever Hebreus, que está lá no Novo Testamento. Não só reforçar o que estava escrito ali no Antigo Testamento, em Levíticos, como também ele discutiu as bases da doutrina cristã baseada em Levíticos. Gente, eu queria que vocês guardassem duas coisinhas. Uma delas, você é precioso para Deus. Pode ser, não importa, que Deus não seja precioso para você ainda. E não importa por quê, porque Deus ele vai te alcançar. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem dele. Só não endurece seu coração, não se fecha. Se você não acredita em nada, não se fecha. Você tem direito de não acreditar em nada, mas deixa o coração aberto. Se Deus ele quiser, ele vai vir. Se você estiver disposto, ele vai entrar e vai fazer toda a mudança, toda a transformação necessária na sua vida. E a segunda coisinha que eu queria que você guardasse, você só vai saber ser capaz de entender o que está escrito na Bíblia se você realmente estudar. Se você realmente se aprofundar. Se você não ficar só assistindo vídeos do YouTube ou sermões da igreja, pregações do pastor favorito que você tem, se você se alimentar só dessas fontes, você não vai ter base sólida, você não vai ter fundamentos para defender a tua fé, entender por que você tem essa fé. Não vai pela opinião dos outros, por mais que seja um doutor em teologia, por mais que seja a pessoa mais inteligente que você conhece, por mais que seja uma pessoa que saiba muito de Bíblia. Você entender o que está escrito é essencial. Para examinar a Bíblia, a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que mandaria um consolador, inspirador, para que a gente entendesse a palavra dele. Então, entrega para Deus. Entrega de coração, com vontade, de aprender, de entender o que ele quis dizer. E você vai ver que nenhum livro da Bíblia é essa importância. Tudo está escrito ali por algum motivo muito claro, muito específico. Ame a Deus de todo o seu coração. Cumpra a vontade dele como consequência desse amor e, com certeza, ele vai se revelar para você, assim como ele se revelou para mim, assim como Jesus prometeu. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do Mais Amor.